Boa tarde. Bem-vindos aqui ao Palácio. Bem, eu também gosto de cá estar. Vou-vos hoje apresentar, eu não sei quanto tempo eu tenho 1 hora, não é? Uma hora, mas meia hora, um pouco mais se for necessário para depois abrirmos abrir ao diálogo. Então eu vou-vos mostrar algumas coisas do meu trabalho e depois vamos falar um bocadinho, porque eu acho que é sempre interessante as perguntas. Já ver se a gente consegue ver aqui no vídeo. Vou pôr. Se ver se temos algo. Temos algo, está ótimo, fantástico. Pronto, então eu nasci em 1971 em Paris. Meu nome é Joana Vasconcelos. Vim para Portugal aos 3 anos e trabalho aqui em Alcântara. Vivo e trabalho em Lisboa desde então. A verdade é que a minha carreira começou há 25 anos atrás. Eu era uma estudante da Antónia Arroio e, na verdade, depois dos meus estudos de arte, que eu fiz, podia ter o som. Se eu pudesse baixar um bocadinho. Mais um bocadinho? Mais um bocadinho? Tá bom. Então, eu, com a vossa idade, andei na Antónia Arroio. Depois da Antónia Arroio, fui para uma escola que é o Arco. E no Arco estudei desenho e joalharia. Eu nunca estudei escultura, porém, aquilo que faço hoje é ser uma escultora. A minha obra tem por característica ser escultura monumental, portanto, dentro da escultura, uma pessoa pode fazer escultura de bustos, pode fazer escultura de moedas, pode fazer escultura de vários tamanhos, mas também há uma escala, há um universo dentro da escultura, que é a escultura monumental. Esta peça que nós estamos aqui a ver é o Coração de Viana, é uma peça que eu fiz há uns anos atrás, é feita de talheres de plástico. É uma peça que fala da tradição portuguesa, a relação entre o fado, a gastronomia e a joalharia. O Coração de Viana é uma joia típica do norte de Portugal, de Viana do Castelo, e é que as jovens donzelas usam na grande parada das mordomas que há sempre em agosto, em Viana do Castelo, onde se põe todo o ouro e se coloca o coração num pendão ao centro. Na verdade, é uma peça que acompanha a vida das pessoas, é dada às jovens por volta dos 18 anos e depois elas irão usar em várias cerimónias ao longo da vida e normalmente quando morrem também levam o coração com elas. Portanto, é uma peça que acompanha a vida das mulheres tradicionalmente em Viana do Castelo. Vocês vão perguntar, então porquê que fizeste um coração, que é normalmente em filigrana e ouro, em talheres de plástico? E eu vou-vos responder porque na tradição portuguesa, principalmente em Lisboa, quando se canta o fado no restaurante, baixa-se os talheres para se ouvir cantar o fado. E há sempre aquele momento em que se ouve assim, tlim, 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 que são os talheres a bater nos pratos. Vocês já foram a uma casa de fado jantar? Não. Pá, então como é que eu vou explicar isto? Não pode ser, tem que ir jantar numa casa de fados para perceber. Mas numa casa de fados é muito interessante, porque as pessoas estão muito a falar e a comer e de repente diz, vai-se cantar no fado, toda a gente para de comer, baixam-se os talheres e alguém canta. Passado meia hora, ok, volta a comer. Vai-se cantar no fado, volta a parar. E portanto, essa graça de que se ouve os talheres a tocar nos pratos. Pronto, esta peça tem, como vocês estão aqui a ver, cerca de 5.000 talheres de plástico que são dobrados à mão e são colados e, como vocês estão a ver aqui, a Clara, que é a minha assistente, está a limpar o pó destes talheres, porque esta peça leva 4 meses, 4 pessoas a fazerem. Porque é preciso dobrar talher a talher, com um secador ou com uma pistola de ar quente, e depois é preciso colar talher a talher nesta estrutura de ferro. Vocês estão a ver aqui a escala. Portanto, é uma peça muito grande, que ela roda, ela tem uma luz especial e também tem a Amália a cantar. E a seguir vocês perguntam, então porquê é que tem a Amália a cantar? Porque a Amália, nestes 3 fatos que acompanham esta peça, fala do seu coração. E fala da maneira como, a forma como ela pensa e a forma como ela sente são diferentes. Pronto, eu agora vou-vos mostrar um outro vídeo
sobre uma outra temática. Bom, esta é uma peça que eu fiz recentemente com um patrocínio da Bosch. Vocês conhecem a marca Bosch, é uma marca alemã. E eu pedi aos senhores da Bosch, dê-me lá os ferros de engomar. E eles, como é que isso é possível? Isso já saiu do mercado. E disse, mas eu queria muito fazer uma peça inspirada nos filmes dos Transformers. Quem é que já viu os Transformers? Ok, esta vez tem sucesso. Então, eu decidi fazer um Transformer mais simpático e feito a partir dos objetos do cotidiano. Eu trabalho muito sobre a casa e sobre os objetos que existem dentro de casa. E então, às vezes é as sanitas, às vezes é os lavatórios, às vezes é os ferros de engomar, as máquinas de lavar, enfim, vale tudo. E então, aqui peguei nos ferros de engomar e, como vocês veem, fiz um Transformer que é uma flor de lótus. Depois, estes ferros de engomar sobem. Isto foi muito complicado, nós tivemos que fazer isto tudo no ateliê, tivemos que cortar o ferro, preparar os ferros de engomar, fazer toda a parte da eletricidade e arranjar os contentores de ar quente para depois estes ferros fazerem um efeito muito estúpido, que vocês já vão ver. Portanto, é muito trabalho, muita tecnologia para um efeito muito simples, mas muito poético, que é o conseguir a sincronicidade dos ferros de engomar a abrir ao mesmo tempo e conseguir que eles deem 3 puffs, ok? Portanto, estas 3 baforadas que eles dão de vapor são extremamente difíceis de conseguir porque o pé da peça é muito fininho. E então nós tivemos que pôr todos os pistões, os cabos, os injetores, tudo ali dentro, para conseguir esta sincronicidade. E eles levantam muito devagarinho, abrem como uma flor de lótus e depois a seguir dão os 3 puffs do vapor. Isto é um tipo de peça que é uma peça mais mecânica, é uma peça inspirada nos objetos do cotidiano, mas também é uma peça que tem a ver com uma coisa que vocês conhecem, que são os filmes dos Transformers. Os Transformers são sempre carros que se transformam em guerreiros. E eu aqui peguei nos ferros de engomar que se transformaram numa flor. Mas a atitude da transformação é que é interessante no filme dos Transformers, que é, de repente, não é só o carro, é a personalidade em que o carro se transforma. E aqui, o ferro de engomar transforma-se numa flor. Okay? Portanto, são peças inspiradas, muitas vezes em coisas que nós conhecemos do cotidiano, mas que são transportadas para uma outra dimensão. Agora vou-vos mostrar, se calhar, um bocadinho como é que se trabalha no meu ateliê. Ora, o meu ateliê é constituído por muitas pessoas. É constituído por 57 pessoas. Temos 3.000 metros quadrados divididos em 4 andares e trabalhamos com várias técnicas. Trabalhamos com madeira, com ferro, com têxtil, com cerâmica, com muitos materiais. E, na verdade, fazemos umas peças, que são as valquírias, eu vou-vos mostrar um pequeno vídeo sobre elas, onde vocês podem ver como é que nós ocupamos a grande escala num espaço muito grande. Eu trabalho muitas vezes em palácios como este, em que me dizem, Joana, faça lá uma peça para pôr ali no átrio ou ali na entrada. Então lá vamos nós para os palácios, desenho as peças lá nos palácios e depois construo as peças cá e depois vou para os sítios instalar. Esta peça foi desenhada para a Dinamarca, para um museu, que é o Horus Museum, e foi desenhada lá para o local,
E cá está a minha equipa a instalá-la. Estão a ver, olhem a escala da coisa. É toda feita, tem uma parte de eletricidade, é tudo feito em têxtil e depois a seguir é montada nos lugares como se fosse várias partes. Isto é um time-lapse feito com uma GoPro, que está sempre a filmar todas as noites. Nós muitas vezes só podemos trabalhar à noite, somos uma equipa à volta de 20 pessoas, 10 do meu ateliê mais 10 do museu. As peças vão subindo por módulos e depois vão sendo juntas umas às outras, até por fazerem a peça que vai ao longo do corredor todo do museu. O museu é daquele lado direito, deste lado é o restaurante e a loja, e esta é a passagem que há no museu. Na Dinamarca faz muito frio, portanto isto é considerado uma rua coberta lá na Dinamarca. Então, vocês podem ver, ali eram as exposições que estavam no museu, e a minha peça está a ser construída da porta para a parte de trás. Vemos o primeiro módulo lá de cima, e agora vamos ver o módulo central, que sobe. Esta peça vai enchendo, depois vai ser acoplada àquela peça dali. Elas têm, nestes vivos pretos, eletricidade, têm LEDs. Então acendem-se. Portanto, aqui vocês já vão ver mais à frente no vídeo, os LEDs a acenderem-se e a apagarem-se. Aqui estamos a libertar as franjas, elas vai tudo muito atadinho, para depois, quando a peça sobe, poder ter todo o seu esplendor. Cá está. Este é um módulo que vai para baixo, ou não, este vai para cima. Ela vai ser, estão a abrir ali uma parte, ela vai se juntar àquela parte. Portanto, estas peças têm muito crochê feito à mão, tem muitas costureiras que trabalham a cozer, mas depois tem uma equipa de eletricidade, de engenheiros eletrotécnicos, programadores e engenheiros civis que programam os cabos e que programam toda a suspensão e os pesos. Portanto, na minha equipa há arquitetos, engenheiros civis, engenheiros eletrotécnicos, programadores, há agentes serralheiros, há eletricistas, portanto há muitas pessoas que não são diretamente do meio artístico e que ajudam a que esta obra seja feita. Portanto, estão a ver aqui, ele é muito levezinho e tem ali todos os elementos, olha ele a mexer, e agora ele vai ser içado para ser colocado no lugar. Esta peça demorou a montar 10 noites seguidas. Uma equipa de 20 pessoas. Nós trabalhávamos das 6 da tarde, 7 da tarde, quando fechava o museu, até às 7 da manhã. Portanto, aqui é a parte final da peça, ela já vem pelo corredor todo. E ela vai descendo pelo museu e subindo pelas escadas. Aqui vai tendo os braços que acompanham a escadaria e que vão tornando a escadaria do museu com as luzes. Estão a ver agora as luzes a acenderem? E cá está ela. Pronto, agora vou-vos mostrar. Isto é um bocado difícil. Um vídeo para depois vocês me fazerem perguntas. Desculpa lá. Estava a acabar. Bom, vem de Alcaidez. Já sei. Da escola Ibn Ganha. Eu já estive. É sensacional. A professora ótimas. Onde é que está a professora? Estou ali. Muito bem. Olha, eu agora queria dizer umas palavrinhas. Tem aqui na vossa frente. Hoje é o chamado. Deixa-me aqui para gravar. Comunicação social. Bom, mas acontece o seguinte. Terminamos hoje um ciclo com a chapa. O ciclo trouxe cá jovens e jovens de todo o país, em número variável, com as professoras, mais do que professoras,
mas enfim, também professores, esporadicamente, para ouvirem os grandes criadores, os grandes inventores, os grandes artífices do gênio nacional, no domínio das artes plásticas. E terminamos com a Joana. Esta Joana que vem aqui, que é muito novinha, que se lançou já há muito tempinho, mas não muito tempinho, lançou-se logo em grande. Teve um sucesso imediato lá fora, cá dentro, obviamente, mas lá fora, brutal, ultrapassou o sucesso. E estou a falar na Bienal de Veneza, que é assim, o top, quer no lançamento, quer na consagração, e ela, por várias vezes, brilhou na Bienal de Veneza. Ela disse que ela tem uma qualidade fundamental para portugueses muito falar, ela tem uma autoestima ilimitada. Portanto, quer dizer, Ainda bem. Pronto, ainda bem, senão não criava em grande, sabe? Porque ela, quando criei muito grande. Foi muito grande que criou no Palácio de Versailles, e foi a primeira a fazer isso em Versailles, não sei como é que ela conseguiu. E teve gente a ver. Depois eu fui testemunha no Luxemburgo, numa catedral no Luxemburgo. Ela também no meio da catedral, para ver um ambiente de uma grande igreja, ela instalar a propósito do fado da educação da Amália, aquilo que é o coração nacional, uma coisa é muito grande. Também fui testemunha, ainda não é Presidente da República, no Palácio da Ajuda, de uma exposição que ela fez, porque depois ela junta elementos que vêm do espiritual, da alma portuguesa, com coisas do dia a dia, coisas muito óbvias, sapatos, por exemplo, as senhoras são muito óbvias, algumas senhoras mais que outras, mas objetos teoricamente utilitários, mas que são mais do que isso, ela queria para serem muito mais do que isso. E depois, como é em grande, esmaga. Isso tem sido muito bom para o prestígio de Portugal. Muito bom. Não só porque ela é conhecida, provavelmente de outras fronteiras, como é conhecida por aquilo que há de melhor que nós podemos dar ao mundo no domínio que escolheu como sua vocação. Portanto, é chave de ouro. Não quer dizer que sejam todas Joana Vasconcelos, é difícil, só uma definição. Mas à vossa maneira, seja o equivalente noutros domínios. Se não for lá fora, é cá dentro. É esse o objetivo também deste encontro. Ela vai contar-vos como é, vai contar-vos o que andou a fazer, o que está a pensar, o que está a conceber, e depois perguntem tudo. Tudo, não tem limite, não. No outro dia houve aí um grupo de alunos que tinha como limite as aulas. E depois demoraram um bocadinho mais tempo e quando nos íamos despedir, partiram, tinham de comer qualquer coisa e iam para as aulas, depois de manhã. Partiram, o autocarro começava a manifestar-se. Acho que o problema era o autocarro, aqui não tem problema do autocarro. Não há nenhum problema de natureza laboral com o autocarro. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo e muito obrigado por ser como é. Muito obrigado. Ora, vamos salvar palmas para isso. Eu gostaria de interromper, peço desculpa, Diga. mas aproveitando aqui a presença do Sr. Presidente, os nossos alunos trouxeram, eu não sei se vai ficar até à sessão, mas os nossos alunos trouxeram uma pequena amostra do seu trabalho para lhe oferecer. No fim. No fim? Primeiro ouvimos o importante, depois vem. Exatamente. Posso passar no micro ou não? Bom, eu agora vou-vos mostrar, o Sr. Presidente falou aqui, e eu acho que é importante mostrar, o que foi uma parte da minha exposição em Versailles. Em Versailles mostrei mais de 27 peças, pelos espaços de Versailles, nomeadamente na Galerie des Glaces, que é a grande sala dos bailes, onde coloquei uma das minhas peças mais emblemáticas, que é a Marilyn, que é um par de sapatos
neste caso feitos de panelas de arroz. E como o Sr. Presidente estava a dizer, e muito bem, eu trabalho com o doméstico e trabalho com o cotidiano, com tudo aquilo que há lá em casa. Já viram os ferros de engomar, já viram talheres de plástico, e aqui estamos a ver o tacho do arroz, que tem 16 centímetros e que é feito na Silamos em Portugal, porque eu trabalho sempre com Portugal e com as marcas portuguesas, e portanto estes são os tachos de inox que normalmente nós conhecemos em nossa casa, e aqui temos as tampas das panelas que eu usei para fazer a parte da frente da sandália. Esta sandália chama-se Marilyn porque é um modelo que a Marilyn Monroe usava, nos anos 50, que é uma sandália muito difícil de usar porque não tem uma tirinha à frente, portanto é mais difícil, e é inspirado na Judy Garland, na Yellow Brick Road, quando a Judy Garland vai no Feiticeiro de Oz à procura do seu caminho para casa. Ela é uma jovem e calça uns sapatinhos vermelhos de lantejoulas e em que a fada diz-se: tiras os sapatos, a bruxa má vem e toma conta de ti. E então ela vai sempre com os seus sapatos à procura do seu destino. Portanto, estas peças são uma mistura, no fundo, de várias dimensões. Tem a ver com a mulher no papel tradicional e a mulher em casa, a mulher ligada à família, ligada à cozinha, e tem a ver com a mulher num papel mais contemporâneo e a mulher que é uma figura pública e que, portanto, usa sapatos de salto alto. Como é que há esse encontro entre a mulher tradicional e a mulher contemporânea? A mulher em casa e a mulher fora de casa, o privado e o público. Portanto, estas peças são feitas do salto, é feito com todos os tachos que existem, panelas no mercado da Silamos, e, na verdade, depois a fábrica adaptou uma produção de panelas para eu poder fazer estes sapatos. E, portanto, foi um momento muito interessante o encontro entre a arte e a indústria. Eu fui falar com o engenheiro da Silamos e disse: eu sou uma escultora e estou a fazer uns sapatos e queria muito umas panelas. E ele disse: mas isso eu não posso fazer, eu não posso parar a fábrica da Silamos para você andar a fazer esculturas. Eu disse: bem, então arranjo-me lá. E ele arranjou-me uma coleção de sapatos, de panelas. Entretanto, a peça fez um grande sucesso, eu estou no Brasil e o engenheiro liga-me assim: olha, tinha aqui uns chineses, estou a gostar muito da sua peça, eu podia usar isto no meu site lá da empresa. E eu disse: não, então o senhor engenheiro vendeu-me tudo ao preço de revenda, eu preciso de fazer muitos sapatos. E ele disse: então quantos é que você precisa? Olha, preciso fazer pés esquerdos, pés direitos e preciso fazer um par. E ele ficou a pensar e disse: está bem, senhor, eu vou patrociná-la e vou fazer todas as panelas que você precisa. E a verdade é que a Silamos fez uma produção especial para eu poder fazer estas esculturas. Estas peças são pés esquerdos e pés direitos. Então temos a Cinderela, que é uma história onde o sapato tem há um momento de viragem. Temos a Carmen Miranda. Vocês sabem quem é a Carmen Miranda? Sabem? Não sabem. Sabem ou não sabem? Não sabem. É uma portuguesa de Marco de Canaveses que foi para o Brasil e que se tornou uma grande atriz em Hollywood, a primeira portuguesa a ser atriz em Hollywood, que usava umas bananas em cima da cabeça. Era conhecida pelo tropicalismo. E a Carmen Miranda, como era baixinha, porque era portuguesa, chegou ao Hollywood e era muito esperta, falava um inglês estranho, porque nunca tinha aprendido inglês, mas como era baixinha, eles em Hollywood inventaram uns sapatos, que ainda hoje nós usamos todas, que são os sapatos compensados. Os sapatos de cortiça compensados que se usam agora no verão, as sandálias. E então esse é inventado para a Carmen Miranda, para ela ter a altura como as americanas, que eram muito altas. Então ela tinha umas saias muito compridas, mas por baixo tinham os compensados enormes para ser alta. A Carmen Miranda é um caso de uma portuguesa que foi para além de fronteiras e que conquistou uma dimensão artística, talvez a primeira na sua história de Portugal, a ser uma grande atriz no panorama de Hollywood. Pronto, portanto, estas peças têm todas um título e têm todas referência a mulheres que foram importantes. É o caso da Marilyn, o caso da Cinderela, o caso da Carmen Miranda. Vou-vos mostrar agora a peça que fiz também referente ao nosso artesanato e à nossa cultura, que é o Galo de Barcelos, que é uma peça que teve aqui na Ribeira das Naus, e eu trabalho os símbolos e os ícones portugueses.
sem dúvida que o Galo Barcelos é um deles, toda a gente conhece o Galo Barcelos, e eu decidi modernizar o Galo Barcelos e dar-lhe um aspecto tecnológico e musical. Vocês sabem qual é a tradição do Galo Barcelos? Não? Eu sei. Então, o que é que aconteceu? A lenda do Galo do Barcelos foi assim. Baixinho tem que ser aquele senhor do microfone. Ok. A lenda do Galo do Barcelos foi quando uma pessoa inocente foram lhe cortar a cabeça. Então ele disse, se esse galo que foi já preparado para a comida canta, então eu não vou ser morto. E então chegou amanhã, já prepararam-se para cortar a cabeça dessa pessoa inocente e de repente o galo cantou. É verdade, é exatamente isso. Muito bem, muito bem. É verdade, o Galo Barcelos é um peregrino que é acusado indevidamente por ser, é acusado indevidamente por acusado de ter roubado. E a tradição, ele vai ter com o Presidente da Câmara, do local, e diz, o meu filho, portanto o pai que vai com o peregrino, diz, o meu filho não roubou nada. Então como é que você pode provar? Assim como o galo que o senhor vai comer, se vai levantar e cantar. Então eu decidi pôr um galo a cantar. E decidi criar um Galo Barcelos gigante, como vocês já ouviram ali, cheio de LEDs, e que, no fundo, estes LEDs vão pescando e ele vai tendo uma composição musical feita por um amigo meu compositor e que, na verdade, ele canta a todas as horas, assim como o galo cantou para provar a inocência do peregrino. Eu vou-vos mostrar um conjunto de peças sobre de arte pública. O que é arte pública? Eu, como já expliquei, a escultura monumental pode ser grandes espaços, grandes palácios, como Versailles, como este, mas também pode ser no exterior. Aquilo que se chama a escultura de exterior é a escultura de arte pública. E eu tenho feito algumas coisas de arte pública, nomeadamente encomendas para grandes cidades, que é o caso de Paris, é o caso de Nice, é o caso de Estocolmo. Este é o caso da peça que eu fiz para Paris. Esta peça é feita em azulejos, também ela tem os LEDs, ela roda muito devagarinho, e à noite vê-se os LEDs a bater como o bater do coração. Eu uso sempre os azulejos que são portugueses, uso o vidro da Atlantis, que é a nossa marca portuguesa, e portanto uso sempre produtos e marcas portuguesas. Depois também fiz para Fátima, na vinda do Papa, para os 100 anos da aparição da Nossa Senhora, um terço que é verde, aqui não se vê, que é verde como as Nossas Senhoras, que vocês tanto conhecem, a Nossa Senhora, aquela fluorescente verde que há ainda das casas portuguesas. E então, esta peça é uma peça que é feita para ser vista à noite, porque na Missa das Velas, na verdade, ela tinha que acender quando o Papa chegasse. E quando o Papa chegou, a peça, o terço acendeu-se para a chegada do Papa. Depois também fiz um anel com jantes de carros e copos de whisky, que é um anel de noivado, é o solitário. E eu acho muito interessante que uma pessoa vai se casar, finalmente não é solitária, mas leva um anel que se chama solitário. Portanto, uma pessoa fica sempre solitária, não sei como é que é. Mas este anel é feito, como vocês estão a ver aqui, de jantes de carros, e lá em cima é os copos de whisky. Porquê? Alguém me consegue dizer? Jantes de carro é copos de whisky, será como para uma pessoa não bebesse no carro, ou senão as pessoas se partem assim. Diz. Talvez a despedida de solteiro. Despedida de solteiro, por favor. Mais alguém não? Não sei se também tem a ver com relacionamentos sombrios. De? Relacionamentos sombrios. Muito bem. Então, eu diria, vou acrescentar mais a todas essas coisas que vocês disseram que têm a ver com esta peça, mas esta peça tem a ver com a ideia de desejo e de perfeição. Ora, uma mulher, quando se quer casar, quer ter um anel com um grande diamante. Vocês já viram em todos os filmes, eles oferecem um anel de diamantes à princesa, certo? Mas os homens o que é que querem? Um carro muito bonito, muito rápido, com umas jantes douradas, e gostam de beber o quê? Um belo copo de whisky. Portanto, esta peça simboliza o desejo do homem, que quer um carro com uma mulher bonita de preferência lá dentro, e um belo carro, beber um belo whisky, e elas o que é que querem? Um homem que lhes ofereça um anel de noivado com uma grande diamante. Portanto, é um encontro do desejo, ou da ideia de perfeição de ambas o homem e a mulher.
Entretanto, também fiz uma peça que é uma máscara. Esta máscara é feita de espelhos e tem dos dois lados espelhos. É uma peça que toda a gente diz, ai, vamos nos ver na máscara, e não é verdade. Porque os espelhos estão inclinados. Só existe reflexão em paralelismo. Se eu tiver um espelho assim, ele não me reflete. Só se eu tiver o espelho direitinho à minha frente é que ele me reflete. E então é uma peça que é muito particular, porque as pessoas não se conseguem, então ficam todas assim a fazer gestos, a ver se conseguem ver, mas não se conseguem ver. À procura de si próprias. Quando se tira a máscara, o que é que isso significa? Sabem dizer o que é que quer dizer tirar a máscara? Tirar a máscara, ser o seu próprio. Exatamente. Ou seja, encontrar-se. Exatamente. Tirar a máscara significa revelar-se quem se é. Nós agora que andamos todos de máscara, mal nos conhecemos, porque não somos capazes de nos ver. Entretanto, fiz também para Versailles uma peça feita com garrafas de champanhe, que se chama Porte-Bouteille. É uma peça inspirada num escultor que é o Marcel Duchamp, que é um grande escultor francês, que fez uma série de peças sobre objetos do cotidiano, também ele usava o cotidiano. E este caso eram os objetos para secar as garrafas. E o que é que forma é esta? Vocês conseguem dizer o que é? É uma garrafa de água? Não. Parece. É feito com garrafas. Mas o que é que parece? É Parece uma vaza. um castiçal, não? É um castiçal? Não é? Pá, estava a ficar difícil. O castiçal para pôr uma vela lá no topo? Não? Deu para ver? Não, obrigada. Então, normalmente nos castiçais nós pomos a vela lá em cima, certo? É a forma do castiçal. Só que este castiçal tem luz própria em vez de precisar da vela. E é feito das garrafas de champanhe desta marca francesa de champanhe que é a Pommery. Cá está uma outra versão feita com garrafas de vinho. Ok? Portanto, cada país tem uma identidade alcoólica. Ou seja, os franceses são conhecidos pelo champanhe e os portugueses são conhecidos pelo quê? Vinho. Ok. E os russos são conhecidos pelo quê? Vodka. Vá lá. E os alemães são conhecidos pelo quê? Cerveja. Os irlandeses? Pelo whisky. Pronto, portanto, cada país, na verdade, está sobre os brasileiros. Cachaça. Exatamente, pela cachaça. Portanto, eu fui fazendo em cada país, fui fazendo uma peça diferente com o correspondente ao álcool de cada país. Esta peça é feita com o Chateau Lafite, que é um vinho dos mais importantes do mundo, e isto são as caves do próprio Chateau Lafite, que é um vinho muito importante que há em Inglaterra. Na verdade, aqui dentro, lá embaixo, são as caves do vinho e eu pus à frente a peça feita com as garrafas. E este é a identidade do Japão. Qual é a bebida do Japão? Sake. Cá estão as garrafas de sake feitas no Japão. Ok? Portanto, eu só faço a peça correspondente à bebida que identifica aquela cultura. Ok? Isto é no Japão. Depois, em Edimburgo, fiz uma piscina para uma coleção de arte muito importante, que tem várias esculturas. Eu disse, Joana, você tem que fazer uma piscina. Eu disse, mas eu não quero fazer uma piscina, eu quero fazer uma escultura como os outros colegas. Ele, não, você é portuguesa, tem que trabalhar com água. Eu disse, está bem, mas vocês estão em Edimburgo, há 2 semanas de sol, faz um frio de rachar, vocês precisam de uma piscina, porquê? Eles, não, porque você é portuguesa, você enfrenta o Atlântico e, portanto, tem que trabalhar com água e nós queremos uma piscina. Bem, eu disse, ok, lá fomos fazer uma piscina. E então a piscina é toda feita com os azulejos da Viva Lamé, são 11.000 azulejos pintados à mão e que deu uma grande confusão porque como eles não constroem piscinas lá em Edimburgo, tem muito frio, nós tivemos que nós próprios ir construir a piscina porque eles não sabiam como fazer uma piscina. Esta peça vem, segundo uma peça de um painel que eu fiz para o Porto, para um restaurante que é o Steak and Shake, um restaurante de hambúrgueres, e na verdade está aqui o logo, isto é toda uma fachada de um prédio do Porto e na verdade estas peças têm a ver com a ideia do mural. O mural é uma área também da escultura e é uma área muito importante da arte pública. E sabem o que isto é? A China. É verdade, é a piscina de Portugal. Isto foi feito para os 100 anos da República e na verdade Portugal é a grande piscina da Europa, ou seja, é um mar onde toda a gente quer vir passar férias e nós
queremos que assim continue, mas na verdade esta peça simboliza esta forma longitudinal que normalmente as piscinas têm, e eu sempre que fui para o Alentejo, passo sempre, os meus pais têm uma casa no Alentejo, e eu passo sempre num sítio onde eles vendem piscinas, e desde a vida que penso assim, como é que é possível parar o carro, comprar uma piscina destas e pôr lá em casa? Fiquei sempre a pensar como é que se vendiam piscinas à borda da estrada, não é? E, portanto, houve um dia que resolvi fazer esta peça em homenagem ao turismo português, às nossas águas e à ideia de luxo que Portugal é. Cá está ela à noite, iluminada, exatamente como uma piscina. Depois, vocês conhecem este monumento, não? Sim, eu estou para também. Muito bem. E então a Torre de Belém, fiz um colar para a Torre de Belém, porque a Torre de Belém, como vocês não sei se sabem, mas o projeto da Torre de Belém eram duas torres. Era uma torre do lado de cá e uma torre do lado de lá. Para quê? Para defender a entrada dos barcos portugueses, que eram perseguidos pelos piratas, e então cruzava-se o fogo. Mas nunca houve dinheiro para a segunda torre, e na verdade ela não foi construída. E a Torre de Belém ficou uma espécie de princesa sem nunca ter casado. Estas bolas que vocês veem aqui não são bolas, são boias dos grandes petroleiros, e são boias que são vendidas aqui em Portugal, mas são feitas na Noruega. E então eu encomendei à empresa da Noruega as boias, e esta boia aqui, esta verde, é deste tamanho, tem 1,65 m, que é a minha altura, e toda a gente da Noruega disse, mas o que é que essa artista portuguesa anda a fazer? Mas porquê é que ela vai encomendar? A única vez que alguém encomendou esta boia fui eu, lá no catálogo dos noruegueses. E então foi muito interessante porque mandaram perguntar lá da Noruega, então quem é que eu era, porque na verdade esta boia está à frente aqui da janela principal da Torre de Belém, e vocês perguntam, mas então o que é que fizeste com as boias? E eu vou-vos responder que estas boias simbolizam as pedras semi-preciosas que nós trouxemos do Brasil e que fizeram a fortuna dos portugueses. E, portanto, nós houve uma altura em que introduzimos na joalharia europeia uma série de novas cores de pedras semi-preciosas que vinham do Brasil. E mudámos completamente a joalharia europeia. Só tinha algumas cores, passou a ter muito mais cores vindas do Brasil. Essas pedras muitas vezes foram guardadas na Torre de Belém. Porque a Torre de Belém serviu para várias coisas, entre elas como local de armazenamento das coisas que chegavam nos barcos portugueses. Pronto, portanto, é uma peça que foi feita, uma instalação temporária, só esteve há algum tempo, depois foi desmontada e nunca mais voltou a ser instalada em lado nenhum, porque só cabe na Torre de Belém, Torre de Belém só há uma, portanto, eu continuo a guardar as boias. Entretanto, também fiz uma turbina eólica para Moimenta da Beira, um projeto muito interessante pela Galp, em que convidaram alguns artistas para trabalhar na base das turbinas eólicas. Isto tem 90 metros. Eu nunca fiz nada tão grande na minha vida, mas na verdade foi um projeto muito interessante porque este é um sítio muito difícil, onde há muito vento e efetivamente no meio há esta turbina eólica muito bonita. Entretanto, fiz umas outras peças baseadas no Douro, na região vinícola de Portugal, naquilo que é a latada, naquilo que é a nossa tradição do vinho. E vocês conhecem este objeto? Como é que se chama? Onde se corta o vinho? É um garrafão, muito bem. É um garrafão, é um objeto que também está em desaparecimento, mas é um objeto que existe só em Portugal, por causa da pequena quantidade de vinhos, da quantidade de vinho que é feita na região do Douro. O vinho era transportado nestes garrafões para a transformação. E a verdade é que isto é um garrafão feito em ferro forjado, onde normalmente eu coloco vinha e ela cresce à volta da estrutura. Portanto, é uma peça que vai mudando consoante as estações do ano. Cá está ela. Uma em Torres Vedras, onde foi plantada a vinha e ela vai crescendo ao longo da estrutura. Fiz depois a versão feminina, em homenagem à nossa Catarina de Bragança. Já estudaram a Catarina de Bragança? Professoras? Não? Então, a nossa rainha Catarina de Bragança vai para a Inglaterra e casa-se com o rei inglês. Mas o rei inglês não gostava nada dela. E ela era uma menina muito bem educada. Ela usava, nas descrições, usava uns lindos vestidos pretos, de um tecido muito fino, que era seda natural. Queria beber uma bebida laranja, que era sumo de laranja, que não existia em Inglaterra, e fazia uma coisa incrível, que era, queria rezar, que era muito católica, e bebia uma água escura, e para além disso ainda tomava banho uma vez por semana. Portanto, era uma mulher muito complicada.
Mas a verdade é que ela tem uma vida muito infeliz e no fim da vida dela o rei está doente, ela trata muito do rei e o rei ficou muito amigo dela e passa a ir tomar chá com ela todos os dias às 5 da tarde. E é assim que o chá é introduzido na corte inglesa e é assim que se torna uma tradição inglesa. Mas não era ele que tomava chá, era ela que trazia no dote dela as coisas de Portugal. Portugal era o sítio multicultural com uma riqueza infindável e esta rapariga levou com ela essa educação. Levou com ela a seda natural, as especiarias, as laranjas, o sabão, o lado super espiritual que ela tinha e a tradição do chá. Portanto, é uma mulher que transforma completamente a Europa. É uma mulher sozinha, muito jovem. E teve uma vida muito difícil na corte inglesa, mas que transformou completamente os costumes e os hábitos de muita gente. É um bom exemplo de uma mulher especial. Neste bolo pode-se entrar lá dentro. Ele também normalmente tem plantado jasmim, que é o chá, que cresce e que transforma a sua estrutura. Depois fiz umas peças inspiradas na praia, na nossa praia, nas forminhas da praia. Isto é um cupcake, que é todo feito com forminhas da praia. Isto é na Alemanha. E que está aqui em Manchester, e como vocês podem ver, tem a ver com a ideia do vazio. E como é que às vezes os bolos têm um aspecto fantástico e quando nós comemos, sabem, areia. Também fiz o gelado. O gelado é feito da mesma maneira, é feito com as forminhas da praia. E cá está ele na Alemanha, num colecionador. E a Nice, como vos disse, uma encomenda feita pela cidade de Nice. Depois fiz, outra vez com o ferro forjado, uma peça que é o Kit Garden para o intendente, à frente da Câmara Municipal, dos escritórios, onde uma pessoa pode entrar e pode conversar dentro da peça. Uma espécie assim de ponto de encontro. E cá está o Palácio da Presidência, o sapato já veio dar uma voltinha, a ver se arranjava par, e por cá esteve, cá está o sapato também noutro sítio, e sabem o que isto é? Ponte Dom Luís. Então aqui na Ponte Dom Luís eu resolvi fazer uma toalha gigante. Esta toalha são 200 toalhas feitas à mão. Trabalharam 1500 senhoras e jovens na região de São João da Madeira e trabalharam a ajudar-me a fazer esta super toalha. Só esteve exposta uma semana e, na verdade, tem o tamanho do comboio, que são 35 metros. É uma peça muito difícil de instalar, porque raramente eu consigo ter 35 metros de local. Então, em São João da Madeira tem um pequeno castelo e pediram para eu fazer qualquer coisa para homenagear as festas que existem neste castelo. E eu fiz uma toalha e vocês vão perguntar, mas porquê que fizeste uma toalha? Porque vocês já viram o Papa a falar. Dá sempre uma toalha na varanda. Vocês, se forem uma procissão em Portugal, as pessoas colocam o seu melhor tecido na sua varanda para mostrar a riqueza da família e a riqueza do conhecimento das mulheres da família. As senhoras fazem crochê, as mães bordam e, portanto, mostra-se isso no momento da procissão. E eu resolvi fazer uma toalha para mostrar, feita pelas senhoras de São João da Madeira e feita para mostrar a qualidade do trabalho destas senhoras. E assim foi. A primeira mais pequena e depois no ano a seguir fizemos uma maior para a Ponte Dom Luís. E, mais uma vez, cá estão os Sénios da República, pediram para fazer uma peça aqui para o jardim e eu fiz uma bandeira portuguesa toda feita em crochê à mão, que demorou para aí 4 meses a ser feita, à escala que existe e esteve aqui exposta nos jardins. Também fiz uma peça para o Fórum Almada, no centro comercial ali do outro lado, que é um cacto gigante, e outras peças em fibra de vidro, por exemplo, para jardins. Estas servem para regar o jardim. E esta o que será? Uma baliza. Exatamente. São duas balizas que estão unidas por um corredor de crochê que simbolizam o golo impossível, porque entra de um lado e sai do outro. Portanto, nunca fica lá dentro. Portanto, é uma peça que é a impossibilidade do próprio jogo. Cá está ela. É uma peça que já esteve em vários sítios, mas esteve na Quinta das Lágrimas em Coimbra e depois os coelhos comeram a rede e pronto, tivemos que desmontar. Mas a verdade é que deu muito trabalho, que eu andava sempre a fazer crochê muitos meses para conseguir fazer esta linda das balizas. E aqui temos uma peça que está em movimento Vila Nova da Barquinha,
que é uma peça com fita mosqueira. Vocês sabem o que é fita mosqueira? Aquilo que se põe nas portas dos cafés para não entrar as moscas. Pronto. É uma coisa que nós conhecemos das nossas casas. E esta é a fita mosqueira transparente e aquela às cores. Esta, quando se entra lá para dentro, vê-se o céu, portanto, tem uma cúpula e está aberta para o céu, e aquela tem uma série de fitas que entram para dentro da terra e por baixo passa a água. É uma peça que fala da relação com o divino e da relação com a terra, connosco próprios. Cá está ela em serralves, aqui podem ver, né? Aqui o buraquinho que abre e o outro buraquinho. E pronto, uma peça mais antiga que eu fiz, que é as palavras cruzadas. Cada pessoa pode subir a uma cadeira e tentar resolver este jogo de palavras cruzadas sentado no topo da cadeira.